E não se esqueça de se inscrever aqui no canal dos sócios. E também curtir esse vídeo para não precisar te xingar. E o que seria isso? É secretário da Juventude do Brasil. Eu trabalhei no governo federal. Na verdade, fiquei um breve tempo, mas participei de uma transição de governo. E foi uma experiência muito boa no sentido de que eu vi como funcionava a máquina pública, tive contato com várias áreas, né? Mas o governo, a minha conclusão geral, assim, da experiência do governo de Brasília e tal, é que tem muita coisa feita para não dar certo. Então é aquela coisa que, embora tenha sido um aprendizado incrível, me deixou muito cético, assim, especialmente de política federal, assim, da eficácia do governo. Nossa, que animador. Porque o modo... Vejam que eu acho que a gente tem uma perspectiva um pouco equivocada sobre isso, que é o seguinte: a gente imagina como se nós tivéssemos estruturas políticas superfuncionais que vão resolver os problemas e tal. E, na verdade, a qualidade da gestão de qualquer coisa depende da qualidade das pessoas envolvidas, sem dúvida alguma. E modos funcionais, né, modos eficazes assim, de gestão, de liderança, de visão, eles demandam os incentivos certos, as formas de governo corretas, né? Se você tem um sistema que ele é, como eu enxergo muito o Brasil, muito uma oligarquia, o Brasil funciona ao modo de oligarquia, ou seja, tem uma pluralidade de pessoas mandando e pouca responsabilidade pessoal. Não tem skin in the game, não tem nada, várias pessoas dão palpite. Então a gente tem uma rede de instituições das mais variadas que tem poder, mas não tem responsabilidade. Eu até brinco com as pessoas, você tem grandes órgãos de mídia, universidades, fundações, outras coisas, as pessoas exercem poder. Mas se você pensar, se der errado, quem é responsabilizado de fato pelas coisas que der errado? É de ninguém a culpa, né? Tudo é feito para ninguém ter a culpa. Então, o problema do Brasil, em grande parte, acho que do governo federal, é o modo oligárquico, assim, de funcionar. Isso torna tudo, tanto o modo burocrático, que é impossível fazer as coisas funcionarem com burocracia, como o modo oligárquico. Então, a falta de accountability é uma mistura de falta de accountability, burocracia e oligarquia. É a combinação perfeita para algo falir. Se você fizer o mesmo modo de governo numa empresa, vai falir. Ela quebra. O que acontece é que o governo federal fica falindo milhões de vezes e ele pode falir infinitamente. É a única explicação do porquê isso acontece, né? Se o governo está sem dinheiro, ele pode sempre tributar mais as pessoas. Sim. E se você não paga o tributo, você vira o criminoso. Ele pode emitir mais dívida até um certo limite. E quando se esgotarem a tributação e a dívida, ele pode simplesmente apelar para a criação de moeda. O que, inclusive, costuma zerar a dívida de países, né? Porque se você deve à população 5 trilhões de reais, mas agora o trilhão de reais não compra mais nada, como já aconteceu em alguns países, eu tenho aquela nota na minha coleção de 100 trilhões de dólares do Zimbábue, por exemplo, o que seria hoje um pouco mais do que o PIB global, né? Chegaram a criar uma nota com esse valor no Zimbábue. Você teve a mesma coisa na República de Weimar, pós Primeira Guerra Mundial, era o nome da Alemanha. E aí você recomeça o jogo. Você muda o nome da moeda, coloca um novo e recomeça toda a questão novamente. E eu não vou lembrar quem disse isso, se foi Milton Friedman ou foi um outro economista, mas uma das piores maneiras de você colocar alguém para tomar decisões é isentando essa pessoa das consequências. Como você bem disse, o empresário toma uma decisão errada, ele sofre as consequências. É menos lucro, a empresa cresce menos, talvez venha até a quebrar no final das contas. Então é um ponto interessante.